Oi gente, aqui é o Rogério da Viola, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo bem. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse canal falamos um pouco sobre viagens e também acampamentos. Então, nesse vídeo, vamos tocar num tema que é a diferença entre ser viajante e ser campista. E vocês, venham comigo. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa casinha. Então vamos lá. Vamos ficar aqui na sala. Dá pra gente bater um papo bastante interessante. Viram que eu fiquei uns dias aí sem postar vídeos, né? Para quem não viu os últimos vídeos do canal, nós estávamos fazendo um mochilão pela França. Fomos lá em Paris conhecer Paris, né? Ficamos lá um tempo lá. Deixamos aqui a casinha aqui e fomos conhecer um pouquinho como é o outro lado do mundo. Foi muito legal. Você que não viu esses vídeos, dê uma olhada lá, ficou bastante bacana lá. Eu fiquei muito feliz e me surpreendi bastante, porque é diferente ver outras culturas, conhecer outras pessoas, a dinâmica de um outro país, né? Mas estamos de volta ao Brasil, aproveitar o que temos de melhor nesse nosso Brasilzão. Mas hoje o tema será um tema diferente. É um tema para nós conversarmos um pouco sobre a diferença entre o viajante e o campista, que é uma modalidade que está crescendo bastante. O campismo é uma forma de lazer e de viagem também, utilizando trailers, motorhomes, barracas, um pouco diferente do viajante, que é aquele que pega a estrada e vai fazer uma expedição, conhecer lugares mais distantes. Muitas vezes, para você que ainda está no dia a dia trabalhando, não tem muito tempo, os recursos também estão limitados, é um vídeo bastante interessante para você assistir. Vocês que já acompanham há algum tempo os vídeos desse canal, sabe que em alguns momentos eu transito entre a situação de viajante e a situação de campista. Então, vou dar nesse vídeo a minha opinião pessoal de como é a experiência de ser campista e de ser viajante. A natureza do viajante é basicamente você escolher um percurso, uma expedição, não se fixar aos lugares, então basicamente você curte o caminho, então você sai da sua cidade com seu motorhome, com seu trailer ou com um mochilão, sai em busca de aventuras pelo mundo, conhecer lugares diferentes do mundo. É um estilo de viagem um pouco mais dinâmico, em que você não tem muito tempo para se fixar em algum lugar. Muitas vezes quando você tem uma meta de tempo, então você tem que ter um certo ritmo para poder chegar nos locais em tempos mais ou menos pré-definidos. O viajante que faz esse tipo de modalidade com mochila, então ele tem que se preocupar muitas vezes onde pousar, né? Então ele tem que encontrar um hotel, uma pousada, ou dormir num posto de gasolina, quem está com um motorhome, ou até mesmo dormir num camping, mais 2 dias somente, e seguir adiante. O foco desse tipo de viagem está no deslocamento, na experiência de conhecer os lugares, as pessoas e seguir adiante. Já para o campista, o estilo é um pouco diferente, porque ele foca em encontrar algum local interessante para acampar. Pode ser um camping, já com infraestrutura, onde você vai ter basicamente de tudo.
Ou muitas vezes também aquele camping roots, que é na beira de um rio, na beira de uma represa, num lugar bacana, no alto de uma montanha. Então, essa modalidade, ela basicamente foca em você curtir aquele espaço. Você não transita muito, você acampa, monta a sua estrutura. Então, no meu caso que vou com o trailer, monto todo, coloco as mesas, as cadeiras para o lado de fora, instalo mangueiras para drenar água das caixas, né, da caixa servida, da caixa de esgoto, ligo água direto aqui para eu poder utilizar a torneira, o chuveiro, um pouco mais de praticidade, sem ter que ficar necessitando da bomba do trailer. E nesse tipo de modalidade, a ideia é você curtir o espaço, curtir as pessoas e o clima de acampamento, que muitas vezes envolve a junção de mais pessoas, a união, fazer fogueiras, fazer comida coletiva, fazer brincadeiras. Então, para o campista, ele curte muitas vezes essa rotina da montagem do acampamento, da desmontagem, de viver ali junto com as pessoas, de curtir aquele ambiente com outras pessoas. Muitos de nós até já nos conhecemos de outros acampamentos, então fica um clima assim de amizade um pouco mais próxima, porque você já conhece algumas pessoas de outros carnavais, como diziam os mais velhos, né? Então, é um estilo bem diferente, porque nessa modalidade de campismo, você vai curtir o espaço. Lógico que você passeia, no meu caso que tenho trailer, eu desacoplo o carro, vou conhecer a cidade, vou jantar em outros locais, às vezes vou em cidades vizinhas, conhecer cachoeiras, conhecer parques, e deixo o trailer lá direitinho instalado no camping. E quando eu volto, às vezes até à noite, às vezes volto até bem tarde mesmo, de madrugada. A maioria dos campings até tem horários para fechar, mas alguns são 24 horas, né? Tem alguns que limitam o horário, falam, olha, a gente fecha às 10, fecha às 11 e tal, aí não vai ter ninguém na portaria. Mas é interessante porque a gente... Seu cachorro... Quando você compara, então, a viagem, o viajante, muitas vezes, que está em trânsito, com o campista, existe uma diferença. Lógico que isso está ligado também ao seu poder aquisitivo, que é o conforto. Então, por exemplo, se você faz uma viagem onde você tem um objetivo final, por exemplo, eu quero atravessar a Argentina e chegar até Ushuaia, né, que é o sonho de muitos viajantes, né, conhecer o fim do mundo, e é um dos meus sonhos também, ainda não consegui realizá-lo, mas está na lista e se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir. Então, muitas vezes você vai transitar em pousadas, em postos de gasolina, em hotéis, mas, por exemplo, o viajante que está com um trailer, um motorhome ou em pousadas, ele tem uma dinâmica que não permite você ter um conforto um pouco melhor, porque você não pode montar tudo que você tem direito, vamos dizer assim. Mesmo com o trailer, muitas vezes eu monto lá fora uma churrasqueira, eu monto uma mesa, eu monto cadeiras embaixo do toldo, monto um projetor que eu tenho, já mostrei em outros vídeos aí, eu assistindo o projetor projetado na lateral do trailer. Então são muitas coisas que numa dinâmica de viajante não dá para você fazer. Você tem que ficar dentro de casa com as coisas aqui, porque no outro dia muitas vezes você tem que pegar a estrada de novo e mudar de cidade. Então você acaba não tendo um conforto que no camping você consegue ter.
que é ter a água com um pouco mais de abundância, conectado diretamente à torneira de um camping, por exemplo, a luz elétrica, você não passa por aqueles perrengues de, poxa, olha, ficou 3 dias sem sol e eu não tenho baterias mais para tocar geladeira, tocar a parte elétrica interna do trailer. Então, é isso que eu me refiro de você acabar não tendo tanto o conforto, né? Então, quando você está no camping, você monta toda aquela estrutura, tá tudo montadinho, você fechou a tua casa, muitas vezes eu deixo até as coisas do lado de fora, ali as cadeiras, a mesa, tudo ali, ninguém mexe. No camping é muito difícil, eu nunca ouvi falar de ninguém mexendo em nada, mas a gente sabe que impossível não é. Mas eu não tenho problemas com isso. Deixo tudo ligado, conectado, só fecho a porta aqui de casa, né? Mas deixo cadeiras, deixo tudo lá do lado de fora. Às vezes até pedestalzinho assim de música que eu gosto de tocar, esse o tripézinho aqui da câmera do vídeo, não deixo a máquina, nem os celulares, essas coisas, e saio e quando eu volto tá lá tudo beleza, o pessoal respeita os espaços, é como se fossem pequenos quintais. Então, um campista não costuma invadir muito o espaço do outro ali em termos de quintal, ficar mexendo nas coisas. Sim, nos acampamentos, é muita gente um pertinho do outro, então a gente anda por entre barracas, por entre trailers e motorhomes. Isso é até meio comum, mas de ficar mexendo, xeretando as coisas dos outros, isso é muito difícil acontecer, né? Então, o campista, ele tem de certa forma um pouco mais de conforto, de comodidade, porque ele monta essa estrutura, ele muitas vezes gosta de fazer isso, de montar toda essa estrutura, montar o acampamento. É bem legal isso aí. Para quem gosta de contatos com a natureza, também o campismo tem suas vantagens, porque você vai para um camping, uma montanha, uma cachoeira e acampa ali, o contato, você aproveitar assim os detalhes, é mais intenso isso aí. Então numa cachoeira você pode nadar mais, explorar os entornos, coisa que muitas vezes quando você está viajando, você sim, visita, aproveita, faz uma caminhada, faz uma trilha, mas como você não fica vários dias naquele local, muitas vezes você não aproveita, não explora tudo que tem que ser explorado e não aproveita tudo que pode ser aproveitado. Então, qual a principal diferença que eu vejo? O viajante, ele quer aproveitar a descoberta, ele quer conhecer lugares novos, conhecer novas culturas, sentir um pouco mais do clima daquele local, mas ele já quer mais, ele quer o próximo, ele quer a próxima cidade, ele quer a próxima paisagem, ele não quer ficar vários dias naquele local. Já o campista, ele quer aproveitar o espaço, as pessoas, aquele tempo de qualidade com a família, com os amigos que curtem a mesma vibe, né? Então, é uma diferença bastante grande. Como uma reflexão pessoal, né? Para compartilhar aí com vocês, eu penso que algo que você muitas vezes vai colocar na balança é a questão do seu tempo. Porque, vejam, muitos de nós, e eu me incluo nessa situação, já falei em outros vídeos, eu não vivo disso, de filmagens ou de só viajar, curtir a vida. Eu ainda estou na ativa, ainda trabalho, dependo de férias, dependo de feriados prolongados, de finais de semana, onde o planejamento é crucial para você poder aproveitar um espaço, um ambiente,
mesmo que seja uma viagem curta. Então, nessa reflexão, o que eu quero dizer é que você que tem vontade de fazer alguma viagem e nesse momento não consegue fazer grandes viagens, como viajar para o exterior, atravessar um país, ficar vários meses na estrada, uma possibilidade é você avaliar essa questão do campismo. Porque às vezes você não tem aquele tempo muito longo para fazer uma viagem para lugares muito distantes, mas você consegue, de alguma maneira, fazer uma viagem bem programada e ficar algum tempo naquela cidade, naquele estado que você quer conhecer, naquele local que você quer conhecer. Então, muitas vezes, para quem não tem o tempo, não consegue viver na estrada viajando como muitas vezes a gente vê nos vídeos. Eu também assisto muitos vídeos de viajantes. Gostaria muito de pegar 2, 3 meses, um ano viajando, desbravando esse mundão. Seria muito legal, né, fazer isso. Mas também não posso. Então eu faço dessa maneira. Eu já vou programando os feriados prolongados, já vou pesquisando os locais que eu gostaria de conhecer, os campings que existem naquelas regiões, já penso no trajeto, já penso como eu vou fazer o meu translado, como que eu vou me fixar naquele local, se o camping tem de fato tudo aquilo que eu preciso. Outra coisa também bastante importante é a questão da segurança, né? Porque o viajante, ele tem que tomar bastante cuidado, pensar bem aonde vai fazer uma parada, onde vai dormir. Então, quando você está com um trailer, um motorhome, muitas vezes a opção mais barata é você parar num posto de gasolina 24 horas, né? Onde tem sempre gente transitando, evitar de dormir em qualquer lugar. Em algumas cidades mais interioranas, você observa algumas questões, né? Se as casas têm muros baixos, não tem grades nas janelas, não tem cercas elétricas, muitas vezes é um sinal de que é uma cidade tranquila. Conversar também com alguns moradores, perguntar: olha, se eu dormir aqui nessa praça, dormir aqui nessa rua, tem algum problema? Conversar com mais pessoas, pelo menos umas 3 pessoas, para você saber se de fato ali é um local seguro para você fazer a sua pousada. Os viajantes costumam muito usar aplicativos. O aplicativo mais popular talvez seja o iOverland, que é um aplicativo que você baixa e é uma espécie de Google Maps em que outros viajantes vão marcando locais onde eles dormiram e se sentiram seguros. E eles também marcam locais que não se sentiram seguros. Então tem os comentários e as marcações. Na verdade é muito mais parecido com aquele Waze, um programa que o motorista também relata se tem acidente, se não tem. É um aplicativo parecido com isso. Então você instala ele no celular e fica observando locais onde tem boas pontuações, bons comentários. E aí, muitas vezes são parques, são praças, são locais dentro da cidade, na beira-mar, algum local interessante, também postos de gasolina que eles acharam bacana. Então o pessoal vai dando esses relatos e marcando e vai pontuando. E você vai seguindo esses locais. Já os campings, eu coloco lá no Google, campings na cidade tal. E aí vai ter fotos, vai ter sites do camping. Aí você dá uma olhada se é interessante para você, se tem aquilo que você espera, porque muitas vezes o campista também quer um pouquinho de conforto, né? Ele quer piscina, ele quer um pesqueiro,
ele quer um rio para poder pescar, quer uma cachoeira. Então, logicamente, que nesses sites você consegue observar se tem tudo isso. As dinâmicas, né, para a família, para as crianças. Muitos campos oferecem festas, oferecem passeios, oferecem brincadeiras com as crianças. Então você também tem que observar esse tipo de coisa para poder chegar num camping e encontrar aquilo que você espera. Observar também os acessos. Eu mesmo, quando eu vou, o principal é o acesso. Eu até ligo muitas vezes para o camping, pergunto se tem muita estrada de terra, porque com o trailer, você andar muitos quilômetros em estrada de terra, você destrói o trailer. Trailers e motorhomes não são muito feitos para você se enfiar em lugares muito off-roads, a não ser que o seu motorhome seja 4x4. Mas eu converso com muita gente nos acampamentos, eles falam que os fabricantes de motorhomes não recomendam que você ande demais em estradas de terra, porque desmonta tudo, né? A chance de quebrar coisas aí aumenta pra caramba. Então, finalizando esse vídeo, ficam aí algumas dicas e algumas reflexões baseadas na minha experiência pessoal para você que quer ser um viajante, precisa ter um planejamento diferenciado e principalmente ter o tempo para você fazer uma viagem um pouco mais longa, e como ser um campista, aproveitar o espaço, aproveitar a natureza, aproveitar o convívio com outras pessoas que curtem também esse calor humano, essa proximidade com outras pessoas, conhecer novas realidades, conhecer o estilo de vida dessas pessoas. Então, se esse vídeo foi legal para você, não esqueça de deixar um like, compartilhe com seus amigos e se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Tchau!